mês do orgulho, mas parece que não para bissexuais. Olá pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Estamos na primeira semana do mês do orgulho e o caos já foi instaurado. E claramente isso está acontecendo no Twitter, que é onde o chorume maior sempre escorre. Tá rolando uma chuva de invalidação a bissexuais, mas não apenas a bissexuais, também tá rolando invalidação a assexuais e a românticos. E é bem capaz de, quando esse vídeo sair, já ter rolado invalidação também a pessoas trans. Afinal, o mês só tá começando, né? E assim, é muito difícil a gente falar sobre isso, a gente pensar sobre isso, porque são posts muito dolorosos vindo de pessoas que também são da comunidade, atacando e ofendendo pessoas a troco de nada, só para dizer quem que sofre mais preconceito, como se a gente estivesse numa competição de quem sofre mais. E por que eu vim falar disso aqui com vocês e não deixei morrer lá no Twitter? Porque por trás de cada post e cada curtida nesses posts ofensivos, existem pessoas reais, pessoas que a gente se encontra na vida real e que pensam dessa forma terrível. E nós podemos estar convivendo com essas pessoas ao nosso lado. E assim como elas ofendem outras pela internet, elas também farão isso na vida real. E os posts desse ano não são novidade. Eles são só mais um acréscimo a todas as coisas que acontecem em todos os anos no mês do orgulho. Então esse é um dos porquês que eu venho falar sobre isso, mas também eu venho falar sobre isso aqui porque eu quero falar principalmente com as pessoas bissexuais que estão vendo essa chuva de caos acontecer, porque elas são diretamente atingidas por esses posts, por mais que o nome delas não esteja escrito em cada um deles. Todo ano, quando começa o mês do orgulho, sempre tem aquelas trendzinhas, a gente compartilhar sobre a gente, sobre nossas identidades. Mas junto a isso também começa um movimento bem estranho de quem que de fato deveria se orgulhar de ser quem é. Sendo que todos nós devemos nos orgulhar de sermos quem somos. E aí, nessas conversas todas de quem se orgulhar e trends, rolam alguns estopins. E um dos burburinhos piores aconteceu quando uma pessoa postou a mulher bissexual orgulhosa no mês do orgulho, mas é com seu noivo ao lado. Com esse post, várias moças maravilhosas começaram a postar o seu orgulho de ser bissexual e estar no relacionamento com uma pessoa do gênero oposto ao delas. E até aí nada demais, afinal, elas continuam sendo bissexuais, mesmo estando no relacionamento duárico. Mas isso foi suficiente para o caos ser gerado. Pessoas dizendo que elas não deveriam se orgulhar em nada porque elas simplesmente estão no relacionamento hétero. Pessoas dizendo que elas deveriam ter vergonha de celebrar o mês do orgulho porque elas estão no relacionamento em que elas têm passabilidade hétero. Inclusive, muita gente falava sobre isso enquanto postava essas duas imagens aqui. E assim, essas duas imagens são só duas perante a tantas outras que apareceram, mas desse mesmo estilo. E eu quero que vocês prestem bem atenção nessas imagens. Você vê aqui que existe um padrão, literalmente? Essas duas imagens são de duas pessoas brancas, loiras, provavelmente cisgênero. E quando nós falamos de relações duáricas, a gente está falando de um relacionamento composto por pessoas de identidades de gêneros opostas, onde pelo menos uma delas tem a sexualidade por não heterossexual. Mas também pode acontecer de ambas também terem sexualidades não heterossexuais. Podem ser duas bissexuais, ou duas pansexuais, ou uma bi e uma pan. Ou seja, por aí já vai fugir da norma padrão esperada. Além disso, se for uma mulher bissexual, como no caso de vários desses posts, porque tiveram também homens bissexuais compartilhando, e pessoas não binárias também compartilhando, mas pegando o exemplo de uma mulher bissexual postando, ela não vai sofrer menos violência porque está numa relação duárica. O fato dela não tomar uma lampadada na cabeça não quer dizer que ela não está sofrendo violência. E esse é um ponto que muitas pessoas não prestam atenção. Os maiores níveis de violência que a gente passa são principalmente a psicológica. Então ela pode sofrer invalidação e negação de sua identidade bissexual por parte da sua família e de amizades próximas. Inclusive, tem familiares, e algumas pessoas até compartilharam sobre isso, que acham que essa mulher foi consertada porque está num relacionamento com
um homem. Além disso, tem a fetichização por parte de outros homens que, quando veem essa mulher num relacionamento com um homem, então eles têm certeza que ela gosta de homem. Mas também eles sabem que ela gosta de outras pessoas com diversas identidades de gênero. E aí eles fetichizam ela. Além disso, essa mulher também sofre mais tipos de ofensas bifóbicas por parte de outras mulheres. Então estar no relacionamento duálico não vai a libertar disso. Tanto é que a gente viu os tantos de compartilhamentos que aconteceram com vários tipos de ofensas direcionadas a essas mulheres. Além disso, gente, essa tal dessa passabilidade hétero, ela cabe a quem? Quem tem o direito dessa passabilidade? Como visto nas imagens, a gente tem duas pessoas brancas, loiras, provavelmente cis. E essas duas imagens, elas não vão representar a diversidade de casais duáricos que existe. Já parou a pensar que nem todo casal duárico vai ser formado por pessoas brancas? Além de não serem brancas, elas podem nem ser cis. E nem todas elas vão performar feminilidade ou masculinidade do jeito que as pessoas esperam. Já trouxe aqui para vocês um caso de um casal duárico bissexual, onde ambos do casal são bissexuais. Ele é um homem trans afeminado, branco, e ela uma mulher negra de pele clara, bissexual, cisgênero. Eles são noivos, estão juntos há anos e ainda assim sofrem muita invalidação. Sofrem invalidação enquanto casal e enquanto indivíduos. Ele, por sua forma de expressão de gênero, é chamado o tempo todo de gay. O tempo todo. E quando postam fotos juntos, que se mostram juntos enquanto casal que está noivo, aí falam ainda mais que ele é gay e que ele está enganando ela. Agora imagine o caso de uma mulher negra retinta que tem sempre a sua feminilidade negada. Imagine um homem negro que sempre tem uma imposição ainda maior de ter que exercer e expressar uma heterossexualidade ainda mais engessada. Você acha que essas pessoas formando um casal duárico simplesmente vão viver tranquilamente, não vão passar nenhum tipo de preconceito e de bifobia? Quem que tem direito a essa passabilidade hétero? Todo casal duárico terá essa aparência? Mas aí não é sobre o casal, é sobre os indivíduos. Exatamente, você entendeu! Quando nós falamos de orgulho nesse mês, não é sobre nossos relacionamentos, é sobre nós. Nós podendo exercer o direito de vivermos as nossas sexualidades, nossas identidades. Quando as moças postaram suas fotos, não era para falar que elas têm um namorado, era para dizer o quanto elas se orgulham de ser quem são, do quanto elas celebram serem multis, do quanto elas celebram suas identidades plurais. E elas fazem isso e reforçam isso porque elas vivem sendo negadas também por estarem em relacionamentos duáricos. Teve gente que falou que elas deveriam celebrar o orgulho delas e postar só foto delas mesmas e não fotos com os seus namorados. Primeiramente que elas postaram a foto com o namorado respondendo uma afronta bifóbica que elas estavam sofrendo antes. E segundamente, se elas fossem postar as fotos em celebração à bissexualidade, mostrando que estão em relacionamentos sáficos, a coisa seria diferente. Iam achar muito lindo, assim como estão achando. Tem um comentário ou outro ali terrível porque a gente não tem paz nunca. Mas a maioria das respostas é positiva. Isso porque, como eu sempre costumo dizer, nós só seremos válidas, consideradas válidas pela metade, se estivermos num relacionamento com alguém de gênero equivalente ao nosso. Mas é pela metade mesmo, porque na primeira oportunidade que tiverem, irão nos chamar de lésbicas e gays. E não tem nada de errado com lésbicas e gays. A questão é que nós não somos lésbicas e gays para sermos chamados de algo que a gente não é. Assim como a gente também não é hétero. E teve uma pessoa até que saiu coletando respostas e mostrou que a gente não tem paz em nenhum contexto. Nem relacionamento sáfico, nem relacionamento duárico, nem relacionamento aquiliano. Nossa identidade é negada e apagada em qualquer um desses contextos. Porque as pessoas simplesmente apagam quem a gente é, apagam nossa identidade, apagam o nosso orgulho de ser por conta de relacionamentos. Nosso orgulho não é sobre relacionamentos, é sobre a nossa identidade. Nosso orgulho é sobre nossa forma plural de ser, de amar, de nos atrair, de viver, para que nós sejamos vistas enquanto pessoas, não como coisas. Você sabia que tem pessoas que simplesmente não querem se envolver com pessoas bissexuais porque elas acreditam que nós temos todas as ISTs possíveis e podemos transmitir para elas? E aí ainda vão dizer que não existe bifobia,
Bifobia, para quem não sabe, é o preconceito, a discriminação, a violência feita direcionada a bissexuais. Dizem que o que sofremos é homofobia e misoginia no caso de mulheres bissexuais. Mas tem sim violências específicas que são direcionadas a bissexuais, como nesse caso de falar sobre ISTs. Existe um estigma muito grande em relação a ISTs e ainda piora quando falam que nós seremos as pessoas que vão passá-las para frente, sendo que qualquer pessoa LGBTQIA+, pode transmitir IST para outra se ela estiver contaminada. Um dos porquês que eu trouxe para vocês um vídeo falando sobre prevenção e cuidados nas relações vulva com vulva foi justamente por ter que ler uma pessoa dizer que quando ela vai se envolver com uma bissexual, ela conversa de forma ainda mais detalhada para saber se ela não vai ficar doente. Sendo que, novamente, qualquer pessoa LGBTQIA+, que estiver contaminada pode transmitir uma IST. Inclusive, lésbicas cis se envolvendo com outras lésbicas cis também podem transmitir IST uma para outra. Então tem essa questão das doenças, tem a questão de colocar a gente como grandes traidores em diversos aspectos, ou que seremos também não confiáveis em diversos contextos em que essa confiabilidade é colocada. Tudo isso são violências específicas contra bissexuais. É bifobia. E lembrem novamente que violências não precisam ser apenas físicas para serem violências. Violências psicológicas também são violência. Tanto é que já tem estudos que mostram que bissexuais apresentam maior chance de desenvolvimento de problemas de saúde mental. E isso vem por conta de violências que vêm de fora da comunidade LGBTQIA+, e também de dentro dela. No Atlas da Violência, liberado agora em junho de 2026, foi apontado o aumento de violência contra pessoas bissexuais nos últimos 10 anos, principalmente entre as idades de 15 a 24 anos. E além disso, se aponta que as maiores vítimas de violência, nesse caso independente de sexualidade, são de pessoas negras. Tá vendo quando eu falo sobre especificidades e recortes? Quem são as pessoas que têm direito à passabilidade? Gente, mês do orgulho não é uma competição de quem sofre mais. É para nos relembrar de termos orgulho de sermos quem somos, por mais que a sociedade nos odeie e queira que a gente deixe de existir, por mais que a sociedade nos veja enquanto erros. Todos nós estamos no mesmo barco, fugindo dessas normas impostas que não nos cabem. Mês do orgulho é mês disso. De orgulho. E além disso, é também mês de luta e resistência. É pra gente bater no peito e falar, reafirmar o quanto nossas existências são válidas, são preciosas, são importantes. Que nossas existências não são um erro e nem doença. Foi apenas em 1990, há 36 anos, poucos anos antes de eu nascer, que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças. E só em maio de 2018 foi decretado oficialmente a remoção de pessoas trans e travestis da lista de transtornos mentais. Só em 1999 o Conselho Federal de Psicologia daqui do Brasil vetou a aplicação de terapias de conversão. Sabe o que é isso? Eram aquelas terapias para tentar curar a homossexualidade, curar o que não é doença. E a cada passo nosso foi uma vitória para a gente celebrar, por mais que a gente ainda esteja longe de tantas coisas que ainda precisa. Tanto que apenas em 2019 é que foi considerado crime a LGBTfobia. A lei foi ali equiparada ao crime de racismo, que também foi um outro avanço que passou a ter, né? E assim, não é perfeito, porque a gente precisa de algo mais específico em relação à LGBTfobia, só que ainda assim foi algo que a gente conseguiu depois de tantos e tantos anos de luta. Esse mês de junho é pra gente celebrar essas conquistas e lutar por tantas outras que ainda precisamos. Além disso, é pra gente lembrar e celebrar quem lutou por nós no passado e tornou possível que a gente passasse a ter as conquistas que conseguimos nos últimos 30 anos. É pra gente lutar não entre nós, mas contra as pessoas que nos atingem, contra as leis que não nos abraçam. É pra gente orgulhar quem veio antes. É para orgulharmos Marsha P. Johnson e Silvia Rivera. Mulheres trans e travestis que lutaram por nós, que estavam na linha de frente no passado e outras que seguem ainda enquanto linha de frente no presente, como é o caso de Erika Hilton.
E para orgulharmos a grande bissexual Brenda Howard, mais conhecida como Mãe do Orgulho porque ela foi a responsável pela organização da primeira parada do orgulho LGBTQIA+ do mundo, que aconteceu em 1970. Gente, o mundo cis hétero branco já nos odeia. Então por que a gente vai brigar entre nós se o mundo já briga conosco? A gente já conquistou várias coisas, mas temos muitas mais para conquistar. Ainda é considerado crime sermos pessoas LGBTQIA+ em 64 países. Aqui no Brasil, apesar de ainda vivermos certos infernos, a gente consegue ser um pouco mais livre. Afinal, aqui, crime é a LGBTfobia, não a nossa existência. Nesses 64 países não existe liberdade em ser. E nós aqui temos essa liberdade. Então não vamos podar uns aos outros de sermos livres. Nossa luta tem que ser para que mais pessoas sejam livres. Para que a gente siga livre e mais gente possa também ter os seus lugares de liberdade. Nossa luta tem que ser por isso. E não contra uma mulher bissexual que só quis celebrar o seu orgulho postando foto com seu namorado numa rede social. Se observe, pense e veja o que realmente importa para você nesse mês de junho. Quais batalhas você quer enfrentar? Que as coisas melhorem porque precisamos de mais união e mais interseccionalidade. Feliz mês do orgulho para nós e muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.